E aí, tá? Você descobre, tem esse problema, começa a fazer terapia. E aí, o que você acha que muda na sua vida pra valer assim mesmo? Daí o auge da minha... Rebeldia? Da minha rebeldia foi com 17 anos. Com 16 para 17 anos. Daí eu joguei tudo pro alto, assim. Eu estudava no Bandeirantes, que é um colégio muito rígido. Que exigia bastante, mas eu ia de mal a pior. Eu sempre tava... Daí eu deixei de ser a melhor aluna para ser uma das piores alunas. E assim, aí eu comecei a fumar maconha, comecei a vida louca. A fumar, a beber, a andar com algumas pessoas que também estavam na minha vibe ali do momento, que também não queriam saber de estudar, não queriam saber de nada. E entrei nessa vibe, assim, cansei de ser legal com os meus pais, cansei de ser boa aluna. E eu não quero mais saber de nada. Mas assim, eu ainda tinha depressão. Aí eu lutava dentro de mim. Era entre a depressão, entre as minhas... Era os altos e baixos. Euforia. Então, quando eu tava... Quando eu tava lá embaixo com uma crise deprê, eu ficava mal, não queria sair do quarto. Tava bem pra caramba, entendeu? E daí, com isso, surgiram as brigas que se tornaram muito mais intensas e muito piores, assim. Então, aí meu pai cortou... Quando meu pai descobriu pra que usava o dinheiro que ele me dava de mesada, ele cortou. E ele cortou tudo que eu tinha, assim, tipo, dos privilégios de uma adolescente de classe média. Entendi. Então, ele cortou os presentes, assim, se eu quisesse alguma coisa. Meu pai nunca falou não pra bens materiais, assim, quero um tênis que tá na moda. Ia lá e comprava. Ganhava mesada. Em relação a isso, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Tudo que eu quis, eu tive. E daí cortou tudo. A partir do momento que ele corta tudo, eu precisava ainda do dinheiro pra manter os meus vícios, claro, de adolescentes. E o que eu fiz? Comecei a furtar os meus próprios pais dentro de casa. Então, eu comecei a tirar... Naquela época, não existia Pix, não existia... Tipo, cartão, era débito, mas as pessoas quase não usavam. Era mais cheque... Ou dinheiro. Então, os meus pais, eles sempre andavam com muito dinheiro. E meu pai, ele sempre guardava muito dinheiro numa gaveta em casa, que todo mundo sabia. Ali da família. Então, eu comecei a furtar tanto dinheiro da bolsa da minha mãe, que sempre tinha muito dinheiro, e sempre dinheiro da gaveta do meu pai. Até que uma das vezes minha mãe flagrou eu pegando dinheiro com... Ela já estava desconfiada, porque ela começou a sentir falta. Então, por exemplo, porque eu entrei também numa... Me dava prazer, porque era a euforia do perigo, de fazer algo muito errado, adrenalina total, meu coração disparava. Nossa, eu tô fazendo uma coisa muito errada. E daí eu comecei... Antes eu pegava de 10 em 10, eu comecei de 50 em 50. Então, assim, às vezes eu pegava, sei lá, R$100. Aí eu ia pro meu quarto. Eu vou lá e vou pegar mais 50. Nem precisava. Não precisava mais. Eu ia por, sei lá o quê, por besteira de adolescente. E eu ia lá de novo. E numa dessas vezes, minha mãe me pegou no flagra com a bolsa. E daí ela brigou comigo, toda razão, brigou comigo. E daí, tanto que ela começou a esconder a bolsa dela em outro lugar, mas eu descobri também o outro esconderijo depois. E daí eu entrei nessa fase bem da pior filha do mundo, sabe? A filha que nenhum pai quer ter, assim. E ao mesmo tempo, foi bem a fase de descobertas sexuais, né? Então eu queria namorar, eu queria sair, eu queria saber eu queria iniciar minha vida sexual também. E os meus pais eles eram muito
Eles tiveram uma criação muito mente fechada, Sim, né? Assim, o meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe, de Sorocaba, interior. É outra geração. De uma época que no namoro eles só podiam ficar de mãos dadas, porque os pais tinham que estar presentes meu pai ali me na conta sala. as mesmas histórias também. Então, Quando saía tinha que levar o irmão junto. esse era o namoro deles. E daí chegou Raquel, escorpiana, querendo fazer acontecer e as brigas começaram. Meu primeiro namoradinho foi nessa época. Eu conheci ele no bate-papo do UOL. Nossa, agora bate-papo viajei UOL, no tempo mesmo. É. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com 15 anos. Sala de bate-papo da UOL. Porque eu ficava horas no bate-papo. Internet de escada, né? E daí, esse meu primeiro namoradinho, ele era office boy. Tá. E quando meu pai descobriu, e daí ele foi, eu contei pros meus pais que era o primeiro namorado, eles entenderam da maneira deles. Um dia, no domingo, minha mãe fez almoço pra conhecer esse meu namoradinho e tal. E quando meu pai perguntou pra ele a profissão, porque meu pai tinha me perguntado já, o que ele faz? Só que eu falei pra ele que ele estudava, né? Que ele estudava, tal, porque eu sabia que meu pai já não ia aceitar. Porque pro meu pai era assim, na cabeça dele, o homem, ele tinha que... era o que ele queria para as filhas dele. Então, a mulher tem que ter sua independência financeira. Só que o homem também tem que estar acima. Prover, né? Então, o dinheiro da mulher é da mulher. Mas o homem que tem que bancar toda a família e tal. Era o pensamento do meu pai. Quando meu pai descobriu que o menino era office boy, ele deu um show. Ele falou, eu não pago bandeirantes pra você namorar um office boy, eu não faço isso e aquilo. E jogava tudo na cara. Isso que era ruim, porque meu pai, ele jogava na cara. Eu faço isso, isso. Ele jogava na cara. Eu faço isso pra você, e você vem aqui com um office boy. Que ele nunca vai poder te dar nada. Nunca vai poder, né, te dar uma vida digna, não sei o quê. E eu comecei a brigar com meu pai. Porque eu gostava muito era o primeiro namoradinho, gostava muito dele e tal. E comecei a brigar muito, assim, com meu pai. Defendendo meu namorado, na época. E as brigas começaram a ficar cada vez mais intensas, piorando cada vez mais. E chegou um momento, assim, que eu... E daí, esse meu namorado, ele era virgem também. E meus pais foram viajar. Me deixaram sozinha com a empregada dormia em casa. E eu armei todo um plano dentro da minha cabeça, que era, a empregada dormia muito cedo. Sei. Aí eu esperei ela dormir. Isso já tudo combinado com meu ex-namorado. Quando ela dormia, eu pedi um lanche, uma pizza. O meu namorado já tinha chegado no prédio, porque a gente já tinha combinado o horário, tudo certinho. E aí, quando a pizza chegava, eu descia e o meu namorado entrava junto comigo no prédio, justamente para ele não interfonar. Porque entendi. O meu medo era do porteiro pegar o nome dele, ou então a empregada acordar com o interfone, enfim, perguntar, mas quem que é? Então, tipo, ele entrava junto comigo. E daí ele ficava escondido ali na escada um pouquinho. Eu entrava, deixava a pizza, o lanche lá. Via se a empregada realmente estava dormindo ainda. Tava. Aí a gente ia pro meu quarto. E foi assim que eu perdi a virgindade, escondida, total. E com a sensação também do perigo, mesma coisa. Né? Exatamente, que a empregada tava dormindo na sala. E eu tava no meu quarto, que era bem ao lado da sala. E isso eu tava com 15 para 16 anos. Aí esse relacionamento acabou não dando certo, assim. E com 17 anos eu fugi de casa.